Bom, eu resolvi fazer esse vídeo a respeito do Green Card. Como que você adquire um Green Card nos Estados Unidos e qual é o processo e quanto tempo leva para o Green Card sair? Eu vou concentrar na parte do Green Card de emprego, mais especificamente entre os Green Cards do tipo EB2 e EB3, que são os mais comuns para quem procura emprego nos Estados Unidos ou para quem conseguiu um emprego nos Estados Unidos através de outro tipo de visto, geralmente um visto de trabalho, e quer mudar para o visto permanente de imigração. Então, vamos falar sobre as categorias de emprego que são mais conhecidas como EB, ou EB. Existem 5 categorias dentro da categoria de emprego, que é o Employment Based EB. Categoria 1, 2, 3, 4 e 5. Eu vou falar das menos comuns, que são as 1, a 4 e a 5, e depois eu vou falar da 2 e a 3. A categoria 1 é para quem tem talento extraordinário. Geralmente a categoria 1 é reservada se você é um executivo de alto escalão de uma multinacional ou de uma empresa grande no seu país de origem. É reservado para ator que estava sob o visto H1, modelo. O EB4 ele é mais focado para quem é considerado imigrante especial, e geralmente é para religiosos e para quem trabalha em serviços para o governo de origem. E o quinto H1 é o H1 para quem é investidor. Geralmente eles pedem 1 milhão de investimento e até 10 empregos criados, mas em muitos casos eles estão aceitando $500 mil, são $500 mil, e 5 empregos criados. Esses 3 EBs que eu acabei de falar, eles não precisam de certificação de Labor Certificate. Mas o EB2 e o EB3, que são os mais comuns para trabalhadores, precisam. Então, vamos falar a respeito do EB2 e o EB3, que são as categorias mais comuns de Green Card na categoria de emprego. O EB2 é para quem tem 5 anos de experiência após uma faculdade, uma graduação, ou tem um mestrado e alguns anos de experiência. Às vezes só o mestrado e PhD contam. E o EB3 é para quem é o que eles falam de skilled workers, que é para quem se formou e tem pelo menos 3 anos de experiência no mercado de trabalho. O EB2 e o EB3, os anos de experiência não pode contar na empresa que está te patrocinando. Então, eu vou dar um exemplo. Vamos supor que você veio para os Estados Unidos sob visto H1. E a empresa está com você há 3 anos e você tinha acabado de se formar no Brasil, conseguiu emprego, mudou para cá e a empresa agora vai fazer o seu visto, o seu Green Card. Esses 3 anos não contam, a empresa não pode contar esses 3 anos. Ou você tinha 2 anos no Brasil, mais 3 anos da empresa, você é B2, porque eu tenho 5 anos, não conta, só conta os 2 anos antes de você juntar a empresa. É uma área meio em cima do muro, mas geralmente os casos que o pessoal tenta puxar não vai, são auditados e geralmente eles não deixam, eles querem anos de experiência fora da empresa que está patrocinando. Quais são as fases desses 2 EBs, o EB2 e o EB3? E quanto tempo no total demora para você conseguir o Green Card? Bom, já de cara, toda empresa que te contrata sob um visto de trabalho, ela já tem um tanto de tempo determinado que ela vai querer que você fique com ela antes dela começar o processo de Green Card. Então, nós vamos falar a respeito, o mais comum é 6 meses. Então, de cara, quando você começa a trabalhar numa empresa nos Estados Unidos, a empresa vai demorar 6 meses para começar o seu processo. Quando ela começar o seu processo, ela vai passar pela primeira etapa, que é o Labor Certificate. O Labor Certificate, o que é? Ela vai mandar pro departamento de Labor, que verifica quanto a empresa está pagando você. Ela vai mandar os seus dados, vai mandar o quanto é o seu salário. E essa instituição vai falar que você, na posição A, ganhando salário X, tá correto e é a média salarial dos Estados Unidos esperada para essa posição com o seu tempo de experiência. Dado esse ok,
que geralmente demora entre fazer a papelada, submeter e pegar a aprovação, demora mais ou menos 2 a 3 meses. Feito isso, a empresa tem que publicar a vaga para qual ela está querendo que você consiga o green card, com tudo que ela precisa, e ela tem que entrevistar e oferecer emprego para qualquer candidato que já possua green card, ou seja, cidadão americano, que tiver experiência e que for um bom candidato para aquela vaga. Ela precisa fazer isso por 2 meses. Fechados os 2 meses, ela precisa ter documentado todo mundo que ela entrevistou, o motivo da empresa não ter estendido a oferta para aqueles candidatos. Depois desses 2 meses, você pode submeter tudo isso para pegar a sua aprovação do I-140. O que é o I-140? É a USCIS falando que você tem direito ou não tem direito a um green card. Então, o que acontece? Quando você submete essa papelada, a média anual muda de processo, mas geralmente fica por volta de 6 meses a 9 meses. E eu vou explicar. Nessa época, em qualquer etapa do green card, você tem a chance de ser auditado. Então, todos esses tempos que eu tô dando para vocês é mais ou menos se você não é auditado. Quando você é auditado, você pode colocar mais 3 meses. Por quê? Porque geralmente a auditoria vem, a empresa, você tem 6 semanas para fazer a papelada para auditoria e geralmente eles têm 6 semanas para responder. E pode ficar nesse vai e vem várias vezes até eles falarem, olha, para tudo, eu não quero continuar esse processo, está negado. Ou, beleza, vamos passar para a próxima etapa. Então, por exemplo, o Labor Certificate que eu comentei, demora 3 meses, mas pode chegar a 1 ano se ficar naquele vai e vem de auditoria. A mesma coisa com o I-140, demoram 6 meses. E pode estender a 1 ano, 1 ano e meio, até você, se você conseguir, até você conseguir a passagem. Vamos dizer que vem em 6 meses, vem o sim e o não. Se vier um sim, o que acontece? Dependendo da categoria que você tá, e eu vou falar agora só de brasileiro, é mais ou menos 4 a 5 anos, dependendo, ele ajusta, todo mês tem um ajuste nessas datas. Então, por volta de 4 a 5 anos. Então, o que acontece? Quando você conseguiu I-140, então foram 6 meses para você começar o processo. Depois disso, 3 meses até você conseguir o Labor Certificate, então 9 meses. Mais 2 meses para você pegar a aprovação, 11 meses. Mais até 6 meses para você conseguir o seu I-140, 17 meses. Então, você já está quase em 1 ano e meio de processo. Entre o tempo que está entre uma etapa e a outra, o escritório de advocacia está trabalhando com você para preparar a papelada para a próxima etapa. Então, o green card tem muita papelada. Você vai ter que falar o que você faz, qual é a sua experiência, e a empresa de advocacia vai colocar aquilo num template para USCIS. Então, tem muito trabalho, tem muita assinatura, tem muita a carta dos seus empregadores anteriores falando que você trabalhou com eles, que você tinha aquela experiência, que foi tantos anos. Então, tem muito trabalho no seu lado, não é só sentar e esperar. Voltando para o tempo de processo. Então, você já está por volta de... Vamos arredondar para os 18 meses. Chegou o I-140, aí é que começa a espera. Você vai esperar mais 4 anos até a sua data ser a data corrente, que é a data que eles estão processando. Quando esses 4 anos passarem, você vai ter que fazer o filing para o I-485, que é o ajuste de status, que vai gerar o seu green card físico. E a média da USCIS no país, vamos dizer assim, está por volta de 6 meses. Então, 18 meses mais 4 anos de espera, então 5 anos e meio, mais 6 meses, então mais ou menos 6 anos, se você é categoria B3, nascido no Brasil, você pega o seu green card. E se você é categoria EB2? Se você é categoria EB2 nascido no Brasil, a data tá corrente. Então, assim que você pegar o I-140, você já se aplica para mudar o status para o I-485. Então, o que quer dizer? Aqueles 4 anos não vão existir. Só vai existir aquele restante de 6 meses. Então, de
6 anos passam a ser 2 anos, porque aí você teve 1 ano e meio até você chegar na aprovação do I-140, e mais 6 meses de mudança de status para o I-485. Então, você sendo brasileiro, dependendo da sua categoria B, você pode ir de 2 a 6 anos de espera. Então, fica mais ou menos isso. EB2 entre 1 ano e meio, 2 anos, e EB3, 6 anos hoje em dia, pode demorar mais que isso e pode ser mais rápido que isso, dependendo quanto a fila anda a cada ano. Então, você deve estar se perguntando, se o H1 tem até 6 anos, é o máximo que ele vai, e o EB3 está chegando a 6 anos, o que acontece nesses casos? Bom, assim que você consegue a aprovação do I-140, aqueles 6 anos do H1, se você está sob o visto H1, não existem mais. Então, o importante é você ter tempo suficiente no H1 para você processar o I-140. Caso isso não aconteça e você termine os 6 anos do H1 sem ter conseguido a aprovação do I-140, aí sim você vai ter que voltar para o país de origem e você vai ter que esperar o seu I-140 ser aprovado e também chegar ao seu I-485 e fazer ajuste no país. Eu acredito que existe um tempo, parece que você pode passar 6 meses fora e pedir de novo o seu H1 e recomeçar. Eu não sei muito se isso ainda é válido. Geralmente isso não acontece, as empresas são muito cautelosas e os advogados vão sempre perguntar sobre o H1 e vão te aconselhar se o seu caso estiver quase no limite. E assim que você consegue o I-140, você pode ficar renovando o seu H1 até a sua data se tornar a data atual, a data corrente. E qual é a outra coisa importante sobre o Green Card no caso do EB2 e EB3? Quando chegar a sua hora de mudar e fazer o filing do I-485, você também pode pedir o EAD, que é o Employment Authorization Document, e documentos para viajar. Por quê? Porque durante o estágio que você está fazendo o ajuste de status, que é o I-485, você não pode sair do país sem informar o USCIS. E se for o caso do seu H1 tá terminando, para você não precisar viajar e ter que renovar o carimbo, você tem o direito desses dois. Você pega o EAD, caso, por exemplo, o I-485 esteja demorando mais de 6 meses, às vezes pode chegar a 1 ano, então você pode continuar trabalhando e você pode trabalhar para outras empresas se for o caso. E caso você precise viajar, você tem os documentos para viagem. O que é importante lembrar a respeito do Green Card? Você tem que estar trabalhando na empresa quando você for ajustar o seu status com o I-485. Você não pode ter deixado a empresa e pedir o ajuste. Você tem que estar trabalhando com a empresa. E qual é as outras informações? Quando você chegar... Lembra que eu falei que tem vários papéis? Quando você chegar no ajuste de I-485, existem outras etapas também, não só os papéis. Você precisa fazer exame médico num médico autorizado pelo governo. Já vou dizer que você toma várias picadas no braço, exame de sangue, vacina. Então, é sempre bom a sua carteira de vacinação estar em dia e você ter uma cópia dela ou fácil acesso a uma cópia. E também você vai ser chamado para botar suas digitais, para passar no banco de dados do FBI e outros bancos de dados para ter certeza que você não tem um passado criminal, você não está em nenhum desses bancos de dados. E isso é durante os 4, 6 meses que eu falei do processo do I-485. Então, essas são as duas, e isso é mais presencial. Antes disso, é tudo no papel, assinatura entre você e o advogado. E essas são as duas instâncias que você tem que, na verdade, em algum escritório, fazer exame de sangue, ou tomar vacina, e fazer as suas impressões digitais. Eu espero que isso tenha ajudado você a entender um pouquinho mais a respeito do EB2 e EB3. Caso você tenha alguma outra curiosidade ou perguntas a respeito do visto Green Card, especialmente nas categorias de trabalho EB2 e EB3, deixa um recadinho para mim na parte dos comentários e eu vou responder assim que possível. Obrigada por assistir o canal e até a próxima!